Papa títulos do Amazonas nas últimas temporadas, subiu para a Série C, acabou caindo e tenta se reconstruir. Esse é o Manaus, o clube que terá a sua história contada hoje. Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um clube aqui no canal. Hoje vamos até Manaus, no Amazonas, falar da equipe do Manaus Futebol Clube, que venceu mais uma vez o estadual agora em 2024. Você vai conhecer a história da equipe desde a sua fundação até o momento atual, passando por títulos, feitos e muito mais. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, que aqui a gente traz sempre grandes histórias de grandes clubes para vocês. E se quiser também ajudar o nosso trabalho, temos os botões Seja Membro e Valeu Demais. Se não puder, não tem problema, deixa o like, que ele por si só também ajuda demais aqui o nosso trabalho. Conto com vocês nessa, taca o dedo aí no joinha e vamos juntos conhecer a história do Manaus. Solta a vinheta. Hoje vamos até Manaus, no Amazonas, falar do Manaus Futebol Clube, clube que foi fundado em 5 de maio de 2013, tendo o verde, o preto e o branco como as suas cores oficiais. Pode-se dizer que a raiz da fundação do Manaus deu-se em 14 de março de 2013, quando Luiz Mitoso declarou abertamente que estava renunciando ao posto de vice-presidente da equipe do Nacional, clube do qual outrora havia sido presidente. O Manaus foi fundado em 5 de maio de 2013, porém a fundação do novo clube só chegou ao conhecimento do grande público em 3 de agosto, quando o clube foi filiado e regularizado junto à Federação Amazonense de Futebol como equipe profissional. A primeira competição do clube foi a segunda divisão do Campeonato Amazonense de Futebol de 2013. Mandou seus jogos no estádio Francisco Garcia Chicão, que fica em Rio Preto da Eva. O Manaus teve o primeiro jogo da sua história, já como uma equipe profissional, e foi em 14 de setembro do mesmo ano, 2013, no estádio Flávia Brande de Oliveira, em Manicoré, onde venceu pelo placar de 2-1 o time da casa, o CDC Manicoré. Foi campeão dos 2 turnos da segunda divisão de 2013, sendo assim campeão direto e garantindo acesso para a primeira divisão de 2014. Na divisão principal, em 2014, 2015 e 2016, conseguiu a mesma posição, foi 6º lugar, com campanhas razoáveis nos 3 anos. Ainda em 2015, ocorreu a disputa da Copa Amazonas de Futebol, na qual o time esmeraldino teve uma campanha impecável na fase regular, com 5 vitórias e 5 jogos, e na final enfrentou o Fache, mas acabou perdendo por 5-2 e ficou com o vice-campeonato. Já em 2017, o time inicia a temporada comandado por Igor Cearense. O time não começou bem o campeonato, terminando o primeiro turno da primeira fase da fase classificatória, na verdade, em 6º lugar, fora da zona de classificação. Para continuação, a diretoria contratou Aderbal Lana para o cargo de técnico. A mudança surtiu efeito e o time subiu de rendimento, se classificando em 3º lugar para a fase final. Na semifinal, enfrenta o Fache Clube, vence o primeiro jogo por 2-0 e empata o segundo por 1-1, se garantindo na final do estadual e o seu ingresso no cenário nacional. Na sua primeira final de estadual, o adversário foi a equipe do Nacional em 2 jogos disputados na Arena da Amazônia, com torcidas divididas. No primeiro jogo, vitória do Manaus por 1-0, o gol saindo aos 46 do segundo tempo, e na segunda partida, empate por 1-1, que garantiu ao time esmeraldino seu primeiro título estadual de primeira divisão. Já em 2018, o Manaus faz uma campanha mediana no primeiro turno do estadual, sendo eliminado pelo Penharol nas semifinais. Ao mesmo tempo, o clube fez suas estreias na Copa do Brasil e na Copa Verde. Na Copa do Brasil, enfrentou o CSA e acabou eliminado. Já na segunda, na Copa Verde, foi melhor e a meta era passar de fase e foi cumprida. Venceu o Remo no primeiro jogo em Manaus por 2-0 e empatou em Belém por 1-1. O clube manteve o bom rendimento no regional, eliminando o Rio Branco, mas acabou parando nas semifinais da competição para a equipe do Paysandu, quando perdeu os 2 jogos por 2-1. Ao mesmo tempo, recuperou-se e venceu o segundo turno do estadual, batendo Princesa dos Solimões pelo placar de 3-1 e na finalíssima faturou o bicampeonato, goleando o Fache por 4-0 na Arena da Amazônia.
No final de abril, começou a batalha pelo acesso no Campeonato Brasileiro, maior objetivo da temporada. Conseguiu classificação na primeira fase e depois passou por Santos do Amapá e Rio Branco do Acre, chegando até as quartas de finais. Nas quartas de finais, fase em que os times iriam disputar quem iria subir para a Série C, a equipe enfrentou o Imperatriz do Maranhão. Foi derrotado por 1-0 no Maranhão, venceu em Manaus, mas caiu nas penalidades e ficou no quase. Para 2019, o Manaus renovou com boa parte do elenco e trouxe algumas peças para somar o grupo. Depois de um fraco desempenho no primeiro turno no Campeonato Amazonense e da desclassificação para o Vila Nova na primeira fase da Copa do Brasil, o time troca de técnico e conquista o segundo turno e depois o tricampeonato, feito que não acontecia desde a década de 90. Depois veio a Série D e após uma ótima campanha na fase de grupos, o Manaus elimina o Real Ariquemes na segunda fase e o São Raimundo do Pará de Santarém nas oitavas de finais. Nas quartas de finais, fase que valia acesso, a equipe garantiu o seu acesso sobre a equipe do Caxias. Perdeu em Caxias, mas derrotou o adversário na volta por 3-0 na Arena da Amazônia, diante de um público de mais de 44 mil pagantes, conquistando o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois, conquistou vaga também para a final da competição, após eliminar a equipe da Jacuipense da Bahia nas semifinais, mas acabou perdendo o título para o Brusque, ficando com o vice-campeonato diante de 44.896 torcedores que lotaram as dependências da Arena da Amazônia. Em 2020, a equipe inicia o ano perdendo o estadual. Na Série C, consegue se manter na terceira divisão. Em 2021, volta a vencer o estadual e na Série C vai melhor, ganhando vaga na segunda fase que valia acesso. Ali 2 quadrangulares, ele acabou ficando em terceiro no seu grupo e acabou não conseguindo acesso para a Série B. Em 2022, mais um título estadual e um 13º lugar na Série C. Em 2023, vem um dos piores anos da história do Manaus. No estadual, sequer chegou à final e no Brasileirão acaba rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro após péssima campanha na Cezinha. Em 2024, faz um primeiro turno muito ruim no estadual, mas se recupera, vence segundo e na final passa pela equipe do Amazonas para chegar ao título de campeão amazonense de futebol. No momento, está jogando a Série D do Brasileiro. Entre os 6 principais títulos estão 6 campeonatos amazonenses, 17, 18 e 19, tricampeonato seguido. Depois 21 e 22, um bicampeonato. E agora em 24, uma taça do estado do Amazonas, uma taça cidade de Manaus e um campeonato da segunda divisão amazonense. Suas cores são o preto, o verde e o branco. Seu principal rival é o Amazonas, rivalidade nova de 2 clubes emergentes, mas também possui rivalidade com o Nacional e com a equipe do FAST. O Manaus utiliza os 3 estádios principais da cidade: a Arena da Amazônia, que cabe ali 45 mil torcedores, Colina e também o Carlos Amit. Se você gostou de ver a história da equipe do Manaus, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. E também deixa aí nos comentários qual time você quer ver tendo a sua história contada aqui. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!